Cada dia tem seu santo e cada santo tem a sua história, você já sabe. E é por isso que a gente destaca a vida dos santos que a igreja celebra através de sua memória. O santo de hoje governou a igreja por apenas 2 anos. Foi João I. Foi eleito Papa em 523. Nasceu na Toscana, Florência, no século V. Foi para Roma e lá se tornou um sacerdote. Com a morte do Papa, foi eleito o sucessor de Pedro. Marcou a igreja com muitos trabalhos pastorais. Foi o precursor do canto gregoriano e da restauração de muitas igrejas. Mas o objetivo dele como Papa foi de confirmar a fé dos irmãos. Sem dúvida nenhuma, era o serviço da salvação das almas. O Papa João I viveu num contexto político-religioso muito complexo. Quem reinava na Itália era Teodorico, um cristão ariano, ou seja, não era fiel à doutrina católica, mas se dizia cristão. Por outro lado, existia um conflito entre Teodorico e Justino, e os 2 imperadores se chocavam. No meio desse contexto complexo, a vítima foi o Papa João I, que foi forçado por Teodorico a uma missão. Nunca um Papa tinha saído da Itália. Ele foi o primeiro. A missão não agradou porque Teodorico queria que o Papa fosse o porta-voz de uma mensagem ariana por interesses econômicos e políticos. Mas o que podemos perceber é que esse homem santo, autoridade máxima da Igreja de Cristo, não perdeu a sua paz, não perdeu a sua obediência a Deus. Se tornou santo em meio aos conflitos. Ele viveu uma vida de oração, uma vida penitencial, oferecendo e sempre buscando ser dócil à vontade de Deus. Papa João I, por causa do ódio de Teodorico, foi aprisionado para morrer de fome e de sede no ano de 526. Suas relíquias foram transladadas para a Basílica de São Pedro, onde São João I é venerado como mártir da fé. Também hoje recordamos a memória de São Félix de Cantalice, uma das mais populares e mais características figuras da Roma do século XVI. Nasceu na aldeia de Cantalício em 1515. Até os 30 anos trabalhou no campo como agricultor, viajando depois para Roma, onde entrou como religioso na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. E a partir de 1547 até a sua morte, em 1587. Se dedicou a pedir esmolas na porta do convento de São Nicolau, hoje chamado de Santa Cruz dos Lucchesi. Passava pelas ruas de Roma com o seu áspero e pobre hábito, pedindo esmola, não só para o convento, mas também para os pobres e para os doentes. A simplicidade espontânea e popular de Frei Félix o rodeava de gratificante admiração. Tinha temperamento místico, dormia apenas 3 horas por dia e o resto da noite se consagrava na igreja, à oração, na contemplação dos mistérios da vida de Jesus. Comungava todos os dias o corpo do Senhor. Nos dias santos, era seu costume fazer a peregrinação às 7 igrejas de Roma ou então visitava os doentes nos diversos hospitais da cidade. Alimentou sempre terna devoção para com Nossa Senhora, que muitas vezes lhe entregou o menino Jesus, que ele estreitava amorosamente nos seus braços. Morreu aos 72 anos no dia 18 de maio de 1587, arrebatado numa visão de Nossa Senhora. Foi canonizado por Clemente IX em 22 de maio de 1712. São Leonardo de Murialdo nasceu no dia 26 de outubro de 1828, na cidade de Turim, na Itália. Aos 5 anos já era órfão de pai, a família era bastarda, numerosa e profundamente cristã e muito tradicional. Isso lhe garantiu uma boa formação acadêmica e religiosa. A mãe, sua primeira educadora, o enviou para Savona para estudar no Colégio dos Padres Escolápios. Na adolescência, atravessou uma séria crise de identidade, ficando indeciso entre ser um oficial do rei Carlos Alberto ou engenheiro. Mas a vida dos jovens pobres e órfãos, sem oportunidades e perspectivas, lhe trazia grandes angústias e desejava fazer algo por eles.
Por isso, Leonardo escolheu o caminho do sacerdócio e da caridade. E para aplacar essa grande inquietação de sua alma, com muito estudo, se tornou doutor em teologia em 1850 e depois foi ordenado sacerdote em 1851. Seus primeiros anos de ministério se distinguiram pela dedicação à catequese das crianças e a criação de vários orfanatos dedicados aos pobres, aos jovens da periferia, aos órfãos e aos abandonados. A sua mentalidade aberta e ao trabalho voltado à juventude lhe trouxeram o convite para ser o reitor do Colégio de Jovens Artesãos, o qual aceitou com amor. Na direção do colégio, Leonardo instaurou um clima de moralidade, harmonia, formação religiosa e disciplina familiar, apoiado por competentes colaboradores, leigos e religiosos. Com essa política, assegurou a muitos jovens o acesso a uma adequada formação cristã, cultural e profissional. O êxito da pedagogia, do amor, fez com que o pequeno colégio crescesse em tamanho e em expressão. Surgiram, de várias partes da Itália, solicitações para a criação desses colégios de apoio à juventude. Nesse momento, Leonardo criou a Pia Sociedade Turinense de São José, mais conhecida como Congregação de São José, que se espalhou pela Europa, África e as Américas. A entrega total a essa missão e as várias horas de trabalho lhe custaram graves danos à saúde. Em 30 de março de 1900, depois de várias crises de pneumonia, Leonardo morreu. Em 1970, foi canonizado pelo Papa Paulo VI.